Tô exausto, maluco, tô exausto, cara, cansado, né? Primeiro, noite mal dormida, né? A última noite, a madrugada, maluco, foi difícil de dormir. E hoje o dia inteiro martelando. Eu sei que você também ficou, irmão. Tô falando isso porque eu sei que você ficou. Se você ficou, conta pra mim aqui como é que foi seu dia, né? Como é que foi sua noite, né? Desabafa, maluco, desabafa, bota pra fora aí, irmão. O vascaíno tá precisando desabafar. Foi uma tarde horrorosa ontem, né? Maior derrota para o rival, foi muito ruim. Hoje ficou martelando na minha cabeça isso, cara. Eu tô cansado de tanto pensar nisso. Fora que, quando eu era moleque e alguém vinha falar de uma derrota do Vasco, eu encarava. É isso aqui, é o Vasco e tal, não sei o quê. Pô, irmão, agora, cara, o Vasco quase não ganha do rival. E aí os flamenguistas vêm, você fica... Pô, vai falar o quê? Difícil, né, cara? Difícil, irmão, difícil pra caramba. Mas a vida tem que continuar. O Vasco precisa que alguém dê jeito nele. A gente agora tem esperanças no Pedrinho, né? Hoje teve uma notícia da 777, mais uma notícia da 777, e nada bom, né? Nada bom. Ela travou a venda do Standard de Liège, tá? Ela fala que vai vender. O que ela está fazendo no mercado? Ela já disse que vai vender os clubes que ela é dona. E aí colocou a venda. Quando aparece alguém, ela enrola, dá aquela enrolada. Por que ela colocou a venda? Para deixar o mercado tranquilo. E não, ela não vai falir. Ela está colocando os clubes à venda, então não vai falir e tal. Mas aí aparece interessada, ela fica enrolando. Por quê? Porque ainda estão pensando em soluções, né? Antes de falir. O Vasco não está nessa roda, aí é bom falar, né? O Vasco não está nessa roda, nessa dificuldade, porque o Vasco conseguiu uma liminar na justiça. Ainda bem, ainda bem. Senão a situação envolvendo a 777 estaria pior ainda. Inclusive, o presidente Pedrinho pediu para o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco criar logo uma comissão para investigar a venda do Vasco para 777, tá? Para ver se teve rolo nisso. Teve rolo, ganharam dinheiro, como é que é? Então o Pedrinho está cobrando do Conselho Deliberativo para criar logo uma comissão para investigar isso, tá? Tem que investigar e punir quem tiver que punir, tá? Importantíssima essa questão. Agora, tem informação bomba, tá, maluco? Senta na cadeira, senta no sofá, na poltrona. Informação saiu agora. Notícia que saiu há pouco tempo. Felipe, o ex-lateral esquerdo e ex-meia Felipe, ex-jogador do Vasco, é o novo diretor executivo. Desculpa, irmão, que diretor executivo? É o cansaço mental. Falei para vocês. Felipe é o novo diretor técnico de futebol do Vasco, tá? Tá entrando no lugar que era do Abel, lembra? Do Abel? Alguns anos atrás era o Ricardo Gomes, e aí na época da SAF, quando veio a SAF, o Abel Braga era o diretor técnico. Hoje, o Pedrinho nomeou o Felipe, ex-lateral esquerdo, ex-meia, como novo diretor técnico do Vasco. Prefiro nem opinar, irmão. Prefiro nem opinar, tá? Para não falar besteira aqui. Vamos aguardar aí o trabalho do Felipe, tá? Vai ser diretor técnico, vai atuar ao lado do Pedro Martins, diretor executivo de futebol, nessas questões aí, inclusive de contratações, né? Vem a janela aí em julho, a gente espera que o Pedrinho já esteja trazendo, né, um novo investidor, um novo dono, para o Vasco ter o aporte, ter a grana, o Vasco continuar pagando o salário, o Vasco continuar com as dívidas pagas e ainda contratar jogadores nessa janela de julho, porque precisa reforçar o elenco, senão, meu amigo, é mais uma Série B. Felipe, então, é o novo diretor técnico, vai trabalhar com o diretor executivo de futebol, Pedro Martins. Com relação a Pedro Martins, ele ontem, clássico contra o rival, o Vasco enfrenta seu maior rival, e o Pedro Martins está no México.
numa conferência do mercado do futebol. Irmão, não dá não, cara, não aguento não, cara. Não aguento não. O diretor executivo de futebol do Vasco estava viajando, irmão, em conferência lá em Cancún, maluco. O Vasco tomando uma paulada do Flamengo, o maluco lá em Cancún, cara, não aguento isso não, irmão. Jogo importante desse. Mas era mercado do futebol. F, maluco, F. Jogo importante, o diretor executivo tem que estar ali. Olha só o que aconteceu, irmão. Novo treinador, 6-1 para os caras. Não tinha ninguém para falar na coletiva, maluco. Ninguém botou a cara. Pedro Martins em Cancún. Lúcio Barbosa não botou a cara. Pedrinho não botou a cara. Porra, é brincadeira, tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado, mas eu vou esperar, tá? Eu vou esperar o trabalho do Felipe andar para eu poder comentar, tá? Vamos fazer assim. Você comenta aqui se você gostou ou não, né, da nomeação do Felipe como diretor técnico de futebol do Vasco. Falando em reforços já, né, tem que pensar nisso para a janela, senão o Vasco vai cair. O Vasco, ao lado do Internacional, os dois clubes brasileiros sondaram o atacante argentino Franco Servi, atacante argentino que joga no Celta de Vigo da Espanha. 30 anos, atacante que joga pelo lado esquerdo, tá? Ex-jogador do Rosário Central, ex-jogador do Benfica de Portugal. Jogador sendo sondado aí para vestir a camisa do Vasco e também do Internacional. Com relação ao Coutinho, o Vasco se reúne com o Coutinho nesta terça-feira de manhã, tá? Se não rolar a rescisão com o Aston Villa, o Vasco vai pegar o Coutinho por empréstimo com opção de compra. Coutinho, inclusive, quer vir ao lado do Souza, volante Souza, tá? Também deve ser reforço do Vasco nesta janela aí de julho. Outro jogador que hoje foi falado, né? Que foi sondado pelo Vasco é o atacante Daverson, Deivinho, tá? O presidente do Cuiabá, atenção, o presidente do Cuiabá confessou que o Vasco sondou o Daverson, tá? Palavras do presidente do Cuiabá. O Vasco fez uma ligação na semana retrasada. Então o Vasco tentou contratar o Deivinho, tá? O presidente está tentando fazer as pazes, ele estava afastado no Cuiabá, o presidente agora está tentando fazer as pazes. Irmão, traz para ontem o Deivinho, traz para ontem, tá? O Deivinho nunca que ia ficar morto dentro de campo, igual ontem, o time inteiro, tirando o Verratti, tá? Tirando o Verratti, o time inteiro do Vasco ontem, entregue. 10 não, porque o João Vitor foi expulso. 9 caras entregues, só o Verratti que não estava entregue, tá? Então o Deivinho, se viesse, né, seria uma ótima. Então eu acho bom, o Vasco sondou, acho bom o Vasco insistir e tentar trazer o Deivinho. O presidente do Cuiabá falou que foi só uma sondagem, não foi proposta. Espero que o Vasco emende uma proposta aí para trazer o Deivinho. A gente precisa de jogadores como ele, irmão, para dar, aquela chacoalhada, maluco, aquela chacoalhada nesse time. Ontem foi vergonhoso a forma com que o Vasco perdeu para o Flamengo. Falando em derrotas e gols sofridos, escuta essa estatística aqui. O Vasco, sem o Medel dentro de campo, sofre gol de 36 em 36 minutos. Sem o Medel, tá? Com o Medel, demora 109 minutos para sofrer um gol. Então, irmão, esquece! Volta logo o Medel, esquece! Esquece o negócio de 3 zagueiros, tá? Bota Medel e João Vitor, bota Paulo Henrique na lateral direita, bota o Piton na esquerda, bota 3 volantes, esforça Hugo Moura, Galdames ou Matheus Carvalho, Payet, David e Verratti. Esse é o time hoje. Hoje esse é o time. Não dá para ficar inventando não, tá maluco? Mas o Medel não tem mais, bota o cara para jogar. Desse elenco aí, é o que tem para hoje. Tem que botar os melhorzinhos, meu parceirinho. Dá para ficar inventando moda com Michael e Léo não, irmão. É essa parada. Irmão, eu queria que você comentasse, né? Se você concorda com a contratação não, uma nomeação do Felipe
como novo diretor técnico do Vasco. Deixa sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.